Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Intercalando, abramos a nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11 em diante. Nós vamos projetar agora também, através do PowerPoint. Diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornarão lentos, ou melhor, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? E o tema da palavra que nós vamos estar discorrendo nessa noite se chama Aprenda, Mude e Transforme. Nós vamos aprender sobre o que precisamos aprender, porque é somente através do conhecimento, somente através da aprendizagem que nós mudamos o nosso mundo interior. E quando o nosso mundo interior é mudado, é transformado, há em nós uma transformação genuína e permanente. E se há em mim uma genuína transformação, as circunstâncias que estão à minha volta, seja ela pessoa, ou seja ela situacional, começa também a ser tocada pela transformação que Cristo está fazendo em mim. Você vai olhar para essa pessoa que está ao seu lado com muito amor. A irmã vai olhar para o irmão, o irmão vai olhar para o irmão, amém? Você vai dizer assim: você precisa aprender para que você venha mudar. Mudando, você irá transformar a sua realidade. Amém? Se o próprio Deus encarnado, que é Jesus, nós cremos na Trindade, e você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. Trindade é um conceito, é uma doutrina. Quando Deus ele se encarnou em forma corpórea, ele era Jesus, mas havia ainda Deus no céu. Preste bem atenção aonde o pastor vai chegar. Jesus, a palavra fala que ele se esvaziou de toda a sua glória, porque o Deus que é onipotente detém toda a força do universo. O Deus que é onisciente conhece toda a ciência do universo. O Deus que é onipresente, ele se encontra em todo o universo. Se um dia o homem chegar aí a Marte, se houver a possibilidade de ele sair dessa terra, se houver a possibilidade de ele sair dessa terra, lá o Senhor estará. Mas o Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele não podia entrar no ventre de Maria, porque se ele entrasse no ventre de Maria, o que iria acontecer com o ser humano?
humano que recebe a plenitude da presença de Deus, ele iria virar pó. Moisés falou: Senhor, eu quero ver a tua face, porque a Bíblia fala que Deus é Espírito, é algo que eu não consigo contemplar com os meus olhos. Deus falou para Moisés: Moisés, se coloque na fenda da rocha. É na fenda, não é na porta da caverna, é na fenda. E eu passarei e você verá a minha presença. A Bíblia fala que Deus nem passou mostrando a face à frente dele. Moisés só pôde contemplar naquele momento a manifestação corpórea de Deus, somente um pouquinho, um vislumbre das suas costas. E ele quase foi fulminado pela santidade do Senhor. Ele quase foi fulminado pela majestade do Senhor. Então não tinha como Deus vir à terra, a não ser por outra maneira, através de Jesus. Porque o profeta Isaías, no capítulo 3, ele diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, meu primo, eu estava no templo o Senhor. Antes de ele ver o Senhor, ele fala assim: e a glória do Senhor encheu o templo. Qual templo? O templo de Salomão. Não era um tabernáculo, não era uma igreja como essa, era um templo gigante. Sabe aquele templo que o Edir Macedo construiu? Era um templo menor do que aquele, porque o templo que o Edir Macedo construiu, ele é, se eu não me engano, de 10 a 8 vezes maior do que o templo de Salomão. É maior, ao ponto que os judeus, eles dizem, isso é uma profanação, porque o único que teve o direito de construir o templo foi Salomão. O único que teve o direito de reerguer o templo foi o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento. Então ali você consegue perceber como que se dá, como que se era o templo. Então está lá o profeta Isaías, que também era sacerdote diante do Senhor, e ele enxerga a glória de Deus descendo e enchendo todo o templo. E a palavra do Senhor fala que quando a glória de Deus chegou, ele ouviu uma voz: a quem enviarei? A quem irá por nós? Era o diálogo de Deus com Jesus e com o Espírito Santo. Era Deus falando com ele mesmo. Quem aqui já conversou consigo mesmo, na mente ou até mesmo verbalmente? Quem aqui já fez isso? Ixi, rapaz, às vezes eu estou fazendo caminhada lá, eu estou conversando comigo mesmo. Ou eu estou conversando em pensamento, eu estou verbalizando para que eu puder, para que eu venha, na verdade, ter uma oratória melhor, a persuasão do Espírito Santo melhor, amém? Amém. E ali é um diálogo, não de Deus com Isaías, mas Isaías ele estava ouvindo um vislumbre, um acontecimento da eternidade. Ele ouviu, e quem é que responde? Jesus. A quem irá por vós? Jesus, então, eu creio que Jesus, ele estendeu a mão, ele diz assim: envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor da glória. Eu acredito que esse momento que Deus ele tem esse diálogo, Deus já deveria ter criado os anjos. Eu acredito também que o anjo caído já tinha se rebeliado, porque até então o anjo caído tinha se rebeliado, e a pergunta é: a quem eu enviarei? É porque a humanidade precisa de um Salvador.
então eu vou enviar alguém que vai salvar, sim ou não? Sim. Olha a lógica. Mas essa lógica Deus, Ele não viu, ou melhor, Ele não precisou ver a queda do homem no sentido que, aquele momento que o homem caiu, agora eu reúno os anjos, eu me reúno em forma de trindade e eu pergunto: a quem eu enviarei? Não, Deus, Ele sabia que o homem iria pecar, mas Deus, Ele não tem amor. Deus é o amor. Não é conter amor, porque o que contém amor um dia pode se acabar, sim ou não? Sim. O que contém amor pode acrescentar para que venha amar mais e mais. Mas Deus não. Deus, Ele é o amor perfeito. É um atributo imutável de Deus. Então Deus, sabendo que Adão iria pecar, Eva iria pecar, Caim iria matar Abel, o homem iria se rebeliar, mesmo assim Deus decidiu na eternidade amar o homem de tal maneira que Ele iria enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amém? E pastor, qual é a explicação assim, rapidamente breve, do que eu posso entender do conceito de trindade, daquilo que eu quero compreender da palavra também, a respeito de aprender, mudar e transformar? É simples. Qual é a fórmula da água? Qual é a fórmula da água em química H2O? Você pega o H2O, a água líquido, e você coloca no congelador. O que acontece com o líquido? Solidifica. Você pega agora e coloca ele no sol de Cuiabá, numa vasilha. O que acontece com aquilo que é sólido? Vira líquido. Permanece no sol de Cuiabá queimando. Aquilo que é líquido se torna gasoso. Mas ele, se tornando gasoso, deixou de existir? Não, continua existindo. Ou seja, Deus, da mesma maneira, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem habita dentro de vocês? Deus Espírito Santo. Não, você não está compreendendo, não. Eu entendi. Quem habita dentro de você? Deus Espírito Santo. Mas pastor, como que eu posso realmente compreender que eu sou a habitação de Deus Espírito Santo? Só de uma maneira. Além de você conhecer a verdade te libertando, a Bíblia fala que a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim ou por meu intermédio. Ou seja, o que nos liga a Deus é Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia fala que Nicodemos chegou até Jesus e perguntou para ele assim: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E que Jesus respondeu para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Mas Senhor, como que eu vou nascer de novo? Ah, por acaso, um meio de um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Não, você não entendeu, Nicodemos. Porque as coisas de Deus não se discernem naturalmente. As coisas de Deus se discernem pelo Espírito. Não se discerne segundo a lei, que até aqui você, na verdade, vivenciou. Se discerne pelo Espírito. E o Espírito agora está dizendo para você: você precisa nascer da água e do Espírito. O que está havendo neste momento no seu coração? Para você que ainda não desceu as águas, para que você ainda não passou pelo batismo, está havendo
trabalhar o agir de Deus no seu espírito. Porque nós somos compostos de espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. Diga comigo, eu sou espírito. Eu sou espírito. Tenho uma alma. E tenho uma alma. E habito nesse corpo. E habito nesse corpo. Isso significa que o Adriano, ele não é aquilo que ele enxerga no espelho. O Adriano não é aquilo que as pessoas enxergam. O Adriano não é aquilo que as pessoas que não gostam dele falam dele. O Adriano, ele é muito mais do que a sua aparência. O Adriano, ele é um espírito que habita nesse corpo. Mas esse corpo, ele tem o quê? Consciência, ele tem uma alma. Agora vamos dizer o seguinte, vamos ser prático, pastor. Estou com esse relógio aqui. Tem como eu mudar o horário desse relógio? Sim ou não? Sim. Vamos dizer que o meu relógio é digital. Esse relógio digital tem como eu cronometrar o tempo? Sim ou não? Sim. O meu relógio digital é mais evoluído. Tem como eu saber o batimento do meu coração por segundo? Sim ou não? Sim. Isso significa o quê? Eu sou relógio? Não, eu não sou relógio. Eu sou espírito. Mas é através do poder do Espírito Santo que ele muda o relógio. Eu não tenho poder sobre o relógio? Sim. Sim ou não? Sim. Ou o relógio tem poder sobre mim? Não. É o relógio que decide a minha vida? Não. Quando eu falar relógio, você pensa em quê? Em algo. Você pensa em mente. Quem é que domina você? As suas emoções, os seus sentimentos, os seus desejos? Ou quem domina você? Quem controla você? Quem está acima do relógio da sua alma? É o Espírito. Aonde o Espírito Santo de Deus habita? É na sua alma? É no relógio? Ele habita onde? No meu espírito. Aonde ele habita, irmão? Fala! Sim. No seu espírito. Por quê? Porque o seu espírito, ele é o quê? O templo de Deus. Porque, meu irmão, o homem, ele pode até mesmo querer destruir esse tabernáculo, esse templo corpóreo, mas o homem jamais vai conseguir destruir o verdadeiro templo do Espírito Santo, que sou eu. Amém. Então nós aprendemos que se eu desejo realmente experimentar uma mudança na minha vida, para que a minha realidade venha a ser transformada, eu preciso fazer o que, pastor? Eu preciso do aprendizado da palavra de Deus. Porque somente o aprendizado, que significa somente o conhecimento de Deus, é que vai mudar você. Não é através do conhecimento que você aprendeu a ler, escrever, fazer som. Não é através do conhecimento que você conseguiu concluir o ensino médio. Não é através do conhecimento que você conseguiu passar no Enem. Não é através do conhecimento que você conseguiu concluir a faculdade. Aí eu pergunto, esse conhecimento, ele deixou você continuar sendo a mesma pessoa? Você terminou o ensino médio, você é a mesma pessoa no sentido de inteligência, no sentido até mesmo de se relacionar com as pessoas. Você é a mesma pessoa quando você estava na 7ª série, concluindo o ensino médio? Você é a mesma pessoa concluindo a faculdade? É aquela pessoa que estava no ensino médio, é a mesma pessoa? Não, por quê? Porque o conhecimento ele muda. Então o que Paulo está falando aqui? Vamos voltar lá de novo no texto? Aprende aí, crente. Aprende aí. Aprende aí, Leandro. Porque essa palavra não é só para você, essa palavra também é para mim. Ainda mais que eu estou novo ainda. Só estou com 38. Logo chego na casa dos 40.
você sabia que, preste bem atenção, você sabe que a melhor fase da vida de um homem, ela começa dos 40 em diante? Você sabia disso? Se esse homem, presta atenção, se esse homem, ele andou nos preceitos morais da vida, talvez ele nem andou nos preceitos de Deus, somente nos preceitos morais da vida, aos 40 começa a melhor fase. Agora você imagina Renato, agora você imagina Raíssa, agora você imagina Amanda, andando nos preceitos de Deus desde a juventude. O que vai acontecer? A melhor fase não vai chegar com 40 não, a melhor fase ela vai ser adiantada. Por quê? Porque a Bíblia fala que os jovens, eles são a força. Os jovens a vigor. O que vocês têm que compreender? Se vocês não viverem o conhecimento que vocês estão recebendo da palavra, seja através do pastor, seja através do discipulador, da discipuladora, seja através do conhecimento que vocês buscam também da palavra, conhecimento de homens e mulheres sérias que escrevem livros a respeito da palavra. Se vocês buscarem conhecimento e vocês praticarem, vocês adiantarão no mínimo de 15 a 10 anos da melhor fase da vida. Aí talvez você pode falar assim, mas pastor, eu já estou com 40. Tem como? Tem. Com certeza. Pastor, eu já estou com 50. Tem como? Tem. Pastor, já estou na melhor idade. Melhor idade significa melhor fase. Pastor, já estou aposentado. A Bíblia fala o seguinte, presta atenção, você também que está ouvindo essa palavra pelo YouTube, que Deus está falando para você. Quando Caleb ele tinha 80 anos, depois que ele tomou posse de todo o território da promessa que Deus havia dado para o povo dele, a Bíblia fala que ele chegou até Josué, e ele falou para Josué: Josué, eu tenho agora 80 anos, e eu estou com o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás, quando eu recebi a promessa. Agora você me dá a porção de terra de Hebron, porque eu irei conquistá-la. Meu irmão, Hebron era uma das porções de terra mais difíceis de ser conquistada. Hebron havia cidade fortificada, e naquelas cidades havia gigantes. Mas que Josué, ou melhor, que Caleb tinha? Caleb, ele tinha a promessa. Ei, Deus está falando para você: quem tem promessa não envelhece. Quem tem promessa, ele se mantém revigorado. Agora pensa comigo, 40 anos no deserto. Ele ficou 40 anos no deserto e ficou juntamente com o povo de Deus, mas o deserto não conseguiu transformar o coração dele. Sabe o que Deus está falando para você? Ei, a circunstância não tem o poder de transformar o seu coração, a circunstância não tem o poder de transformar o seu espírito. A circunstância do deserto não mudou a certeza, a convicção, a esperança que ele tinha, que um dia eu vou conquistar a terra prometida que o Senhor me prometeu. Aleluia! Pastor, eu compreendi, eu preciso aprender. Mas o que Paulo, ou melhor, o que o escritor dos Hebreus diz? Diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer. Liga para mim, fazendo um favor. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Eu tenho coisas difíceis para explicar para vocês, mas vocês
estão vivendo uma lentidão no aprendizado. Se estão vivendo uma lentidão no aprendizado, é porque tem alguma coisa bloqueando o aprendizado. Tem alguma coisa dificultando esse aprendizado. Tem alguma coisa que está fazendo com que o aprendizado não venha se tornar um aprendizado que realmente venha surtir efeito na sua vida. Então ele continua, o versículo em diante. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Criança come feijoada. Criança pequena come feijoada. Criança pequena come carne de javali. Eu já comi carne de javali, é horrível. Para quem gosta, beleza, mas para mim é horrível. Eu falo pro cara que me cortou a carne do javali, eu falei assim, essa parte da carne do javali não é boa não. Da próxima vez que você vier com carne de javali, você me dá a parte boa. Aí eu fui outra vez na churrascaria, ele veio o mesmo. Javali, senhor, eu olhei para ele, é da parte boa, aí ele, só tem essa parte, passa. Criança não come carne, criança não come comida que é destinada para o adulto ou para o jovem. Criança come, vamos dizer, a criancinha que está recebendo a introdução alimentar, ela come papinha. Agora que eu serei pai a partir de quinta-feira, literalmente 9 horas da manhã, nascerá a minha vai-sangrandense. A minha vai-sangrandense vai nascer 9 horas da manhã. Vai dar entrada às 7h30, 9 horas da manhã, minha vai-sangrandense. Olha o apelidinho que eu coloquei nela, meu pacotinho de carne. Porque ela vai nascer do tamanho daquele pacotinho de carne de picanha. Não tem problema não, misericórdia para você, eu como picanha. Mas é um pacotinho de carne, é um apelido. Claro que eu não vou chamar ela literalmente de pacotinho de carne. Já tem até apelido, é Mica. Mas é a Mica do papai e da mamãe. Amém? É Mica para os íntimos. Vamos continuar. Então, criança, ela não se alimenta daquilo que é sólido. Eu vou falar para vocês o que é alimento leite na Bíblia. É o que a maioria ouve nos YouTube da vida. É o que a maioria hoje ouve nos púlpitos das igrejas. Qual é o alimento, pastor? Que é o leite. O alimento é esse. Que é o leite. Deus, Ele te ama. Deus enviou seu Filho para te salvar. Deus, Ele te cura. Deus, Ele te sara. Deus, Ele te liberta. Deus, Ele transforma a sua vida. E o que você precisa se chama fé. Isso é o leite. Isso é o básico. O leite, ele também pode estar contaminado. Se eu deixar ele muito tempo fora da geladeira, ele vai azedar. Ou ele pode estar contaminado com algo que caiu dentro dele na hora de ser preparado. Contaminar o leite da palavra é eu falar assim para você: você só vai ser salvo se você realmente colocar aqui no altar R$1.000. E você acha que isso não acontece no Brasil? É o que mais acontece, pessoas querendo comprar a prosperidade de Deus. O que acontece no Brasil hoje em dia, através do Instagram, é profetas, é pastores, é charlatões, fazendo orações e dizendo assim:
Passa o Pix que eu entrego uma revelação direta. Faz um Pix de R$25. Hoje, talvez, o que pode também ser algo para que você venha permanecer no leite raso, é você viver de campanha atrás de campanha. Você faz campanha lá, você faz campanha aqui, você faz campanha aquilo lá, você faz campanha pela libertação do fulano, faz campanha pela salvação do Beltrano, faz campanha para que você venha literalmente subir de cargo, para que o seu salário venha aumentar, faz campanha para ter um sonho realizado. Você já percebeu que a maioria das campanhas não é campanha de santidade, de arrependimento, de salvação, é tudo campanha para estar literalmente favorecendo o homem. Meu irmão, quem vive de campanha ainda precisa realmente do leite. A campanha não é algo errado de se fazer, porque eu conheço muitas igrejas sérias que realizam a campanha, mas a pessoa que criou uma dependência da campanha é uma pessoa que ela não consegue crescer em estatura, em maturidade diante de Deus. Você não precisa fazer campanha nenhuma. O que você precisa fazer é receber o conhecimento de Deus e ter humildade para praticá-lo. Se você fizer todo dia isso, a sua vida já virou uma campanha. Jesus. A Bíblia fala que as bênçãos irão correr atrás de nós. Amém. Mas a bênção só corre atrás daquele que anda de acordo com a palavra. Não adianta você crer se você não vive naquilo que você crê. Literalmente Tiago, ele combate isso. E ele fala assim, eu acredito que é Tiago, que ele fala que fé sem obras é morta. Você me mostra a tua fé, eu me mostro a minha obra. Você mostra a sua obra, eu mostro a minha fé. Ei, a lei do plantio não foi revogada na cruz do Calvário. A lei do plantio, ela ainda perdura. E ela permanece. Sabe que dia vai acabar a lei do plantio? O dia que ou você se encontra com Deus, através de receber um upgrade da vida, e subir, ou o dia que Jesus voltar e iniciar o reino milenar. Aí para a igreja acabou a lei do plantio, a lei da colheita. Mas pastor, está havendo uma contradição aí. O senhor fala que eu não preciso fazer campanha, eu não preciso pagar um preço, porque Jesus já pagou todo o preço na cruz do Calvário. Mas meu irmão, você tem que entender o seguinte: se você não tiver o conhecimento com a prática, ele é apenas informação. Para que serve a informação? É só para você saber. O que adianta você ter feito uma faculdade de psicologia se você não exerce psicologia? É só para você ter informação de como que as pessoas são e de como você também está. É uma informação. Agora aquela informação, ela só é realmente o conhecimento quando essa informação se torna uma prática. Por isso que Tiago fala assim: não sejais apenas ouvintes, praticantes. O que mais há hoje em dia é pessoas que ouvem, e ouvem de tudo. Ela ouve a palavra, ela ouve o Beltrano, ela ouve o patrão, ela ouve o marido, ela ouve o filho, ela ouve, ele ouve a esposa, ele ouve o ciclano, ele ouve. E você sabia que aquilo que você está ouvindo, paulatinamente, tem o poder de transformar a sua vida? Cuidado com aquilo que você está ouvindo.
Diga para você, eu preciso ter cuidado. Diga com ousadia, eu preciso ter cuidado. Com aquilo que eu estou ouvindo. Porque aquilo que eu estou ouvindo, de certa maneira, constantemente, é aquilo que vai transformar o meu coração. Transformando o meu coração, vai transformar a minha realidade. Se você só ouve murmuração, o que vai acontecer? Essa murmuração, ela vai entrar dentro de você. E você também vai se tornar um murmurador. Por isso que Jesus falou assim: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Ou seja, há poder no ouvir. Se você ouve demais uma pessoa que fala de fé, que fala de ideais, que fala de sonhos, que fala de projetos, mas é uma pessoa que ele não apenas fala, mas ele corre atrás para que isso venha se tornar realidade. Essa pessoa que anda com você, o que vai acontecer com você? Você vai subir de nível. Não há como você permanecer no mesmo nível, na mesma atitude, na mesma realidade. Se você anda com pessoas cheias do Espírito Santo, se você anda com pessoas cheias de fé, paulatinamente você se tornará uma pessoa de fé, cheia do Espírito Santo, e irá conquistar grandes coisas no Senhor e através do Senhor. Pastor, eu quero aprender, pastor. Vamos continuar. A aprendizagem é o processo através do qual se apropria ativamente do conteúdo da experiência humana, daquilo que o seu grupo social conhece. Preste bem atenção. A aprendizagem é o processo através do qual a criança se apropria do conteúdo da experiência humana, daquilo que o seu grupo social conhece. O que Paulo está falando? Ou melhor, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Por que fala escritor aos Hebreus? Porque ninguém sabe quem foi que escreveu a epístola de Hebreus. Ninguém sabe. Por isso que fala escritor de Hebreus. O que ele está dizendo? Eu não posso dar a vocês alimento sólido porque vocês são crianças. E por que vocês são crianças? Porque o grupo que você está é um grupo de crianças. E como que a criança aprende? Um pouco mais, diz assim: para que a criança aprenda, ela necessita interagir com os seres humanos, especialmente com os adultos e com outras crianças mais experientes. O que ela precisa? Referencial de adulto, e o referencial de uma criança mais velha, mais experiente. Já pensou se você está se relacionando só com pessoas que é criança mais experiente, mas não é uma pessoa que já chegou na fase madura, na fase de maturidade, seja ela espiritual, seja ela psicológica, seja ela social? Que nível que você irá alcançar? Somente o nível de criança experiente. Agora eu faço uma pergunta, você não precisa responder. Você quer viver qual fase da vida? Criança experiente ou um adulto experiente? Um adulto conhecedor, um adulto que tem sabedoria para viver o melhor da vida. Qual é a experiência que você tem? Como que eu descubro se eu sou uma criança experiente? Primeiro, através do meu conhecimento. Segundo, através das minhas escolhas. E terceiro, através das minhas reações. Se o meu conhecimento é ralo, eu sou uma criança experiente. Se as minhas escolhas é segundo os meus desejos, segundo o meu relógio, segundo a minha vontade, segundo o meu emocional, segundo o meu sentimental, eu sou uma criança experiente.
se eu reajo aos problemas da vida, às afrontas da vida, através das pessoas que se levantam contra mim, e eu reajo, não segundo os frutos do Espírito Santo, mas eu reajo segundo as obras da carne, eu sou apenas uma criança experiente, não um adulto que alcançou a valoralidade de um homem segundo o coração de Deus. E Deus falou para mim, quando eu estava fazendo caminhada essa semana, Deus falou para mim na quarta-feira, eu faço caminhada só depois que as crianças já aprenderam. Só depois que as crianças agora estão liberadas para brincar. Porque as crianças lá entram às 7, outras chegam às 8. Algumas vão embora, outras crianças ficam no período da tarde. Eu faço caminhada só depois das 4h30. Se você chegar lá amanhã às 4h30, você não vai me encontrar. Estou caminhando. Por quê? Porque a Alana está lá, a Benedita está lá, então eu não preciso estar lá o tempo todo. Então eu saí para caminhar. E Deus falou para mim assim, literalmente, irmão Glauber: Leandro, fale para mim, igreja, como eu estou falando para ti agora, presta atenção, fale para mim, igreja, como eu estou falando para ti agora. Está chegando uma nova fase, um novo ciclo, uma nova estação, o segundo semestre está começando. Esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu prossigo rumo ao alvo da minha soberana vocação. Ei, e aí? Chegou o segundo semestre, e aí? O conhecimento vai ser o mesmo? Você continuará sendo o mesmo? A sua realidade, a sua circunstância continuará sendo a mesma que foi o semestre passado, que foi o ano passado? Não sei. As suas escolhas vão dizer. E não tem como você ficar, meu irmão, em cima do muro. Por isso que eu falei, olha, o louvor seja rápido que eu vou pregar, e nós temos que dar prioridade para a palavra. Aleluia! Não tem como você ficar em cima do muro. Vou contar rapidamente a história do muro. Um homem estava em cima do muro, e de um lado estava Satanás e os seus anjos caídos, tomando cervejinha no bar, e do outro lado estavam os anjos do Senhor à direita, e os anjos do Senhor falavam: desce para esse lado, desce para esse lado. Aí o homem olhava para os anjos, ouvia, mas não aceitava o convite. Ele olhava para Satanás e os anjos caídos, estava tomando uma bem gelada. E ele ficou intrigado, porque os anjos me convidam, mas o diabo não me chama para descer do lado dele. Aí ele falou assim: ó diabo! Aí o diabo colocou a bem gelada em cima da mesa. Pois não. É o seguinte, os anjos estão me chamando, estão me convidando, mas você não fala nada, você não me convida. O que está acontecendo? Ah, você não sabe não? Não sei o que. Quem construiu o muro fui eu. Quem construiu o muro fui eu. Ei! Se você não buscar verdadeiramente a mudança, você já tomou um lado. E o pastor não está falando do lado do diabo. O pastor não está falando do lado de Deus. Você já tomou um lado. Qual é o lado? O lado de continuar sendo a mesma pessoa. E a pessoa que continua sendo a mesma pessoa por anos na vida, a tendência é que as coisas não melhorem, a tendência é que as coisas piorem. Já pensou um marido que não muda? Já pensou uma esposa que não muda? Já pensou filhos que não mudam? Já pensou, preste bem atenção, um patrão que não muda? Já pensou funcionários que não mudam? Já pensou literalmente uma sociedade política que não muda? Uma sociedade
do judiciário que não muda, uma sociedade do executivo que não muda, uma sociedade de médicos que não muda. O que vai acontecer com essa nação? Além de entrar no caos, essa nação, ela vai chegar à falência. Por quê? Porque ela precisa viver em constante mudança. Aleluia! Por que ela precisa viver em constante mudança, pastor? Porque há uma necessidade para ela responder. Já pensou se o conhecimento médico fosse o mesmo conhecimento de 20 anos atrás? Estava salvando a mesma quantidade de vidas que hoje salva? Não. Mas porque ele salva uma quantidade maior? Porque eles mudaram. E mudaram de que forma? Através do conhecimento. Conhecimento gera mudança interior. Diga comigo. O conhecimento da palavra de Deus. Não, o conhecimento da palavra de Deus. É o poder que me muda. Amém? Por que eu falo conhecimento da palavra? Porque existe muitos conhecimentos aí. Existe o conhecimento da filosofia, existe o conhecimento do espiritismo, existe o conhecimento do catolicismo, existe o conhecimento do islamismo, existe vários conhecimentos, mas só há um conhecimento que tem poder de mudar você. Glória a Deus. Meu irmão, você tem que entender. Está falando da igreja católica. Está falando dos espíritas. Não. Eu não tenho como título um título que diz assim: eu sou evangélico. Sabe qual é o meu título? Meu título é o seguinte: eu sou o Leandro, filho de Deus, obediente à palavra. Esse Leandro aqui vai errar várias vezes, mas a Bíblia fala que o santo continue a se santificar e que o imundo continue na sua imundície. Deus está deixando bem claro para mim e para você. Você quer viver uma nova estação? Você quer viver uma nova fase? Amém. Você quer viver um novo ciclo? Amém. Só há uma maneira: através do conhecimento. Primeiro princípio espiritual, é só 3 e vamos embora. Aprenda, que dia? Coloca aí para mim, irmã. PowerPoint de número 7. Aprenda, que dia? Hoje. É para aprender amanhã? Não. É para aprender mês que vem? Não. Que dia começa o aprendizado? Hoje. Vai começar 11 horas? Não. Vai começar que hora? Hoje. Hoje. Agora. Neste exato momento. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago, o apóstolo, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, você está ouvindo a palavra? Amém. Mas não põe em prática. Está ouvindo a palavra. Lá em casa você lê a palavra, você assiste a palavra através do vídeo. Aquele que não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Vamos dizer o seguinte: que você tem a identidade, e a sua identidade é de 20 anos atrás. Você quer viajar para os Estados Unidos, amém, irmão Adriano? Toma posse mesmo. Leva literalmente a mulher mais linda do seu universo, que é a Carla. Do universo dele, porque do meu universo é a mãe da Micaela. Eu falei para ela assim: amor, você é a grávida mais linda que existe. E não é apenas do meu universo, não, irmão. É de todo o universo.
Você está entendendo? Meu irmão, pode ser quem for, Angelina Jolie, seja quem for, eu nem quero fazer comparação. A beleza dela não tem nem comparação com essas. Sabe como que faz para você chegar nesse nível de romantismo, de amor? Seja fiel no pouco. Tem gente que já pensou em dinheiro, não é dinheiro não, seja fiel no pouco. É nos pequenos gestos, nos pequenos cuidados. Pastor, eu sou aquele que vive um livro, as 5 linguagens do amor, e a minha linguagem é fazer serviço. A minha linguagem é servir ela. Ei, não existe. Não existe na Bíblia linguagem de amor por serviço apenas. A linguagem de amor de Deus é: Deus amou o mundo, eu vos amo. Ou seja, amor tem que ser verbalizado. Ah, pastor, mas você não conhece a minha esposa. Meu irmão, você já viu você? Você já olhou para você e você já viu, não é o espelho, não estou falando isso. Você já viu como que você trata ela? Olha a lei do plantio. Se você trata ela bem, qual vai ser o retorno? Amor. Amor. Mas pastor, é só Jesus na causa. O meu marido é só Jesus na causa. Agora para a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com a sua própria mão a derruba. Ei, casamento é uma via de mão dupla. Casamento é uma via de mão dupla. Eu invisto, ela investe. Eu vou, ela vem. Mas pastor, tem que partir dela. Não, homem, primeiramente tem que partir de você. É de você que tem que partir. Por quê? Porque você é o sacerdote do lar. Mas pastor, meu marido ainda não é crente. Meu marido nem está aqui, pastor. Seja você a mulher sábia que edifica a casa. Mas pastor, já estou há 10 anos, 15 anos, 20 anos orando por ele. Ei, Caleb ficou 40, esperando a promessa. Quem que já tem 40 anos esperando a conversão do cônjuge? Tem alguém aqui esperando 40 anos? A partir do momento que você se converteu, tem 40 anos que você está esperando ele se converter, tem 40 anos que você está esperando ela se converter. Quem tem 40, quem dá mais, quem dá mais? Não tem. Ou seja, o que Deus está falando para você, meu irmão? Isso aqui não está no repertório, não. Não está no script, não. Deus está falando para você: seja o sacerdote do seu lar. Quero perguntar para você quantas vezes, agora é literalmente para cortar a carne. Quero perguntar para você, homem, quantas vezes você chama a sua esposa na semana para orar? Hein? Hein? Quantas vezes você ouve a sua esposa chamando você para orar? Está esperando dela? Não é dela que você tem que esperar, não. É de você, o sacerdócio do lar. Ela é auxiliadora. Você sabe o significado da palavra submissão? A palavra significado não é a mulher concordar com tudo que você está dizendo. Não é a mulher obedecer você em tudo. Submissão é estar debaixo de uma missão. E qual é a missão do homem? É ser o sacerdote, ser o profeta, é ser aquele que vai fazer com que o lar venha se tornar um pedacinho do céu. Irmão, se uma mulher começa a enxergar um homem que começou a praticar, e mulheres, deixa eu falar algo para você. Quando o seu marido começar a viver isso, não aperta ele não para ele mudar de uma vez. Respeita o processo. Tenha calma, irmã. Tenha paciência. Você que está ouvindo essa palavra, irmã, tenha calma. Ajuda, não atrapalha não, pelo amor de Deus.
queremos as coisas para ontem. Camarada converteu. Ou o camarada ouviu uma palavra dessa: nossa, amanhã ele vai me chamar para orar. Aí chega quarta-feira, o camarada não se toca. Aí Deus está fazendo a obra na vida dele. Aí chega quinta-feira, e aí, você não ouviu a palavra do pastor? Seu incircunciso. Porque crente não xinga, crente fala as palavras da Bíblia. Seu incircunciso. E aí, como é que vai ser? Incircunciso, presta bem atenção, não é um palavrão. Incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Incircunciso, não tem aliança. E aí, é quando? Ei, respeita o processo. Deixa o pastor Leandro e a palavra continuar ministrando. Esse coração de pedra, Deus vai tirar e vai colocar um coração de carne que bate pela vontade de Deus. Eu creio. Amém? Ah, pastor, lembra que o senhor estava falando dos Estados Unidos para o irmão Adriano? Lembro. Se o Adriano, com uma carteira de identidade de 20 anos, chegar lá na Polícia Federal para ele fazer um passaporte, ele consegue sim ou não? Não. Por que ele não consegue? Não apenas porque existe uma lei que diz de 10 em 10 anos, mas porque a aparência dele não é mais a mesma. Tem como Adriano nesses 20 anos mudar? Sim ou não? Tem como o Adriano nesses 20 anos fazer plástica? Aí ele, tô fora. Já falei, não vou fazer plástica nenhuma não. E eu não sou contra ninguém fazer plástica, mas a minha é aqui, ó. Porque, irmão, já fiquei sabendo que teve pastor que já colocou até abdômen. Silicone, misericórdia. O camarada não consegue fechar a boca, não consegue emagrecer, faz uma bariátrica, arranca o que tem para arrancar, agora coloca silicone aí para ficar só um tanquinho. O que Tiago está falando? Ele se esquece da sua aparência. A aparência nesse sentido está revelando o quê? A identidade. Qual é a sua identidade? É responder às intempéries da vida segundo o sentimento, segundo o emocional. É responder os problemas como o ímpio lá fora responde. Ou a sua identidade é responder os problemas da vida, viver de acordo com a vontade de Deus, baseado nos frutos do Espírito, ou seja, identidade de filho e não identidade de uma pessoa que se rebela contra a palavra, não é identidade de uma pessoa que é ímpia, não é identidade de uma pessoa que é carnal, mas é identidade de uma pessoa que vive no Espírito, frutificando os seus frutos. Ou seja, eu e você não podemos ficar longe do espelho. Quem é o espelho, pastor? É a palavra. Amém. Aí você fica longe do espelho uma semana, irmão. Você fica longe do espelho 2 semanas. Sua Bíblia, irmão, lá na cabeceira, já está até com poeira. Ah, pastor, mas eu leio a palavra no celular. Ei, lê 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, qualquer um pode ler. Eu quero que você venha meditar na palavra. Sabe o que é meditar na palavra? Meditar na palavra é o seguinte: é você comer a palavra e fazer como uma vaquinha. Ela come o pasto e ela traz de volta o pasto na boca e fica mastigando. Ela vai mastigar todo o pasto que ela comeu até ela absorver todos os nutrientes. Joga para dentro, volta, porque o estômago dela tem poder de voltar e ela volta a mastigar de novo.
Deus está perguntando para você: você está mastigando a minha palavra? Ou você está apenas engolindo ela? Sabe o que é mastigar? É você meditar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado porque eu estou identificando as áreas da minha vida que eu preciso mudar. Oh Senhor, me perdoe. Tanto tempo eu vivi segundo a minha vontade, não segundo a orientação da tua palavra. Senhor, me ajuda através do teu Espírito Santo a viver segundo a tua palavra. A palavra, ela é o espelho que mostra a sua realidade. Se a sua realidade não está boa, irmão, fica tranquilo. O Espírito Santo vai fazer uma plástica. O Espírito Santo vai transformar você. Mas é pela atuação da palavra em prática. Pastor, eu quero ir embora. Vai embora mesmo, segundo princípio. Vamos lá. Segundo princípio, qual é o nome do segundo princípio? Mude. Slide 9. Mude. O processo, ou melhor, o processo da mudança começa amanhã, amém? Não. O processo da mudança começa que dia? Hoje. Começa em que tempo? Agora. Começa em que tempo? Agora. Você não precisa chegar mês que vem e falar assim: não, mês que vem eu começo meu propósito de oração de jejum porque eu quero mudar. Mês que vem eu começo, ou não, semana que vem, amanhã eu vou começar a orar, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, porque amanhã eu vou mudar. Não é amanhã não, é hoje. E você não precisa agora chegar em casa, depois que você foi na lanchonete: ah, pastor, não tenho condição nem de comer na lanchonete. Não tem problema não. A Bíblia fala que o Senhor não deixará faltar o pão de cada dia. Amém. Talvez hoje você vai comer lá um macarrão com sardinha. Eu falei para minha esposa, antes de eu vir para o jejum: amor, você prefere comer a marmita da Zebu, aquela especial de R$25, ou você quer comer marmita de R$25 da Zebu? Ou eu posso escolher comer um macarrão com sardinha? Cheguei em casa, você acha que era macarrão com sardinha? Cheguei em casa, era melhor do que macarrão com sardinha. Era um arroz da hora, um feijão da hora, um macarrão bem preparado, um frango delicioso. E a pastora Jona também ajudou a preparar. Mas a minha esposa também cozinha muito bem. Ou seja, talvez você vá para casa e você está pensando assim: nossa, eu vou comer arroz, feijão e ovo. Eu vou comer arroz, feijão e macarrão com sardinha. Ah, eu vou comer arroz, feijão e fígado. Eu vou comer aquilo que tem na panela. Ei, você tem que entender o seguinte: enquanto você hoje está comendo o que tem, o seu Pai que está no céu está preparando aquilo que vai te surpreender amanhã. A pergunta que eu te faço: o meu desejo era macarrão por sardinha, mas o meu Pai, ele tinha preparado algo melhor, sim ou não? Sim. Quando é que começa a mudança, pastor? É hoje. Eu não estou falando para você depois que chegar em casa, da lanchonete, depois que jantar, vai entrar dentro do quarto e vai começar a orar, vai começar a ler a Bíblia. Para com isso. Para com isso. Você vai chegar em casa depois de jantar e você vai viver essa palavra. Qual é a palavra? Ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho. É tratar as pessoas com cordialidade, com respeito, com amor. É não reagir à afronta de dentro da casa de uma maneira equivocada, errônea, desproporcional. Não. A
Amanhã, você já leu a palavra hoje, você já orou hoje. Amanhã é orar de novo, é ler de novo. Porque mudança, ela não é de imediata. A mudança, ela é um processo. Fala comigo, eu vou mudar. Paulatinamente. Isso significa que a mudança, ela é devagar. Devagar, não é mudança rápida e nem imediata. Mudar significa fazer ou sofrer alteração, modificar, substituir, renovar, dar outra direção ou sentido à vida. Quem aqui quer mudar? Não, tem gente que ficou com a boca calada, quer continuar a mesma pessoa. Quem aqui quer mudar? Continua. Em primeiro lugar, é importante identificar o que devemos mudar em nós. Mas saiba que sempre haverá coisas imutáveis na sua vida. Tem como você mudar o passado? Tem como você mudar aquilo que as pessoas fizeram contra você? Tem como você mudar aquilo que você fez contra as pessoas? Tem como você mudar as escolhas equivocadas, errôneas que você escolheu? Tem como você alterar o passado e escolher de que pai e de que mãe você vem? Tem como você mudar, alterando o passado, escolhendo um pai ou uma mãe que tem uma aparência diferente da sua? Tem como mudar? Tem coisas que são imutáveis. E a maioria delas estão no passado. Você não tem poder de mudar a sua genética. Você não tem o poder de mudar o que fizeram com você. Mas você tem escolha com aquilo que você vai fazer daquilo que fizeram contra você. Amém. Ou você escolhe continuar amargurado, chateado, decepcionado com aquilo que fizeram contra você, ou aquilo que você fez contra as pessoas, ou as escolhas erradas que você fez. Tem duas opções: ou você continua vivendo na lamentação, no vitimismo, ou você rompe com esse ciclo, você rompe com esse comportamento e você diz: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas Se passaram. presta atenção, igreja, as coisas velhas Se passaram. e tudo se fez novo. Dentro de cada um de nós há uma necessidade de o que, irmão? Não, você não entendeu. Dentro de cada um de nós há uma necessidade de mudar algumas coisas externamente como internamente. Você sabia que essa necessidade tem dentro de todo mundo? Todo mundo tem uma necessidade de mudar. E o que as pessoas mais buscam hoje? É mudar externamente. Não é mudar a si mesmo. Elas querem mudar a realidade delas. Elas querem mudar as pessoas que convivem com elas. E elas querem mudar as pessoas que convivem com elas, conversando com as pessoas, tentando persuadir as pessoas, tentando colocar ideias na cabeça da pessoa, querendo orar pelas pessoas, fazendo as coisas pelas pessoas. Ei, mas nós temos que entender que a necessidade na mudança não pode ser, em primeiro lugar, externa, mas primeiramente interna. Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. O que significa? Que todo reino tem um rei, todo reino tem um súdito, todo reino tem um território. Sabe como você vai expandir esse reino? É você conhecendo o reino, é você vivendo de acordo com os decretos do reino,
Sabe o que vai acontecer com o território? Ele vai expandir e ele vai alcançar outras pessoas. Amém. Se eu desejo que a minha família venha mudar, quem tem que mudar primeiro? Se eu desejo que meu filho venha mudar, quem tem que mudar primeiro? Se eu desejo que meu patrão tem que mudar, quem tem que mudar primeiro? Se eu desejo que a mudança chegue em qualquer ambiente, quem tem que ser o agente da mudança? Sabe o que é o agente? Aquele que provoca algo para acontecer. Pastor, eu quero mudar minha realidade, mas espera aí, você está primeiro conhecendo o que é o rei, andando nos seus decretos, para que ele venha dar a você o poder e a autoridade de mudar a sua realidade exterior, porque primeiro a mudança é interna. Encerrando, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só há uma maneira de experimentar e comprovar a vontade perfeita de Deus. De que maneira, pastor? É pela renovação da minha alma, pela renovação da minha mente, pela renovação da minha mudança interior. Por isso que Paulo diz aí no versículo 1, presta atenção: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Ele está clamando para a igreja, que sou eu. Ei, Raíssa, pelo amor de Deus, Raíssa. Tem mais, vamos aqui, jogar para cima. Poliana, pelo amor de Deus. Michele, que está rindo para mim, pelo amor de Deus, se apresente como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas vezes a gente acha que a mudança virá através de uma operação temporária do Espírito Santo em um ambiente. Chega sexta-feira, é a mesma pessoa. Eu não sou contra nós manifestarmos essa maneira de ser um cheio, porque eu também busco a plenitude a tal ponto. O que eu sou contra é continuar do mesmo jeito. O que eu sou contra é continuar sendo a mesma pessoa. Por isso que Paulo está rogando pela misericórdia. Só uma maneira de você mudar, se você se apresentar diante de Deus. E meu irmão, sabe por que a gente fala sobre a importância de nós orarmos todos os dias? A importância de nós praticarmos a Bíblia todos os dias? A importância de nós meditarmos nela. Talvez você não consiga, a partir de amanhã, meditar nela todos os dias, mas é necessário pelo menos você praticar ela todo dia. Mas se amanhã você não conseguir, não deixa para quarta não, começa então na terça. Mas se for amanhã, melhor ainda. É porque o cérebro, ele só muda se houver um esforço para que se crie um hábito. E esse hábito, ele vai transformar o seu caráter. E um caráter aprovado, ele vai apontar para um grande destino.
reclamar, pouca fé, incredulidade, não orar, não praticar a palavra de Deus, viver nas obras da carne, o que vai acontecer com o seu caráter? Ele vai ser um caráter que envergonha o nome de Deus. Vai ser um caráter que as pessoas vão conseguir enxergar através das atitudes. E qual é o apontamento do destino? É para cima? É para baixo. E o pior, em vida ainda. Em vida. Então o que Deus está falando para mim e para você? Ei, porque você quer experimentar a minha perfeita vontade, além de você se apresentar diante de mim, você não pode se enquadrar ao padrão deste mundo. O que é o padrão deste mundo? O padrão deste mundo é: eu tenho a minha verdade, o irmão que está aqui visitando tem a verdade dele, cada um tem a sua verdade. É o padrão do mundo. Mas qual é o padrão de Deus? A verdade é essa. O padrão do mundo é as leis do homem. O padrão do mundo é aquilo que ainda não é lei no Brasil, mas é lei em outros países, e que diz que não tem nada a ver. E você vai se adequando a esse nada a ver. Você vai se adequando ao padrão. O padrão é uma forma de viver. E Paulo está aqui combatendo. Se você não se apresentar, você vai se adequar a essa forma de viver mundana. Mas como que eu não me adequo a esse padrão? Eu não me adequo, eu não consigo me encaixar nesse padrão, porque eu busco a renovação da minha mente. Como que eu renovo a minha mente? Através do conhecimento de Deus. Amém. Vamos embora. Último princípio, já estou pregando praticamente 1 hora. Transforme. Terceiro princípio, transforme. A transformação é o resultado final da mudança. Estou convencido de que aquele que começou em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Digo comigo, graças a Deus. Que o processo já começou. Amém? Mas pastor, tenho conhecimento, eu sei o que preciso mudar. Mas como mudar? Tenho conhecimento, identifiquei as áreas que eu preciso mudar. Mas como mudar? Talvez as pessoas podem pensar assim: eu vou correr com o psicólogo, com o terapeuta, e eu vou conhecer sobre a terapia ocupacional que se chama automudança. Eu vou conhecer a terapia ocupacional que me dá o poder e as ferramentas certas para mudar. A mudança é temporária, não é permanente. Por que não é permanente? Porque o único que tem o poder de fazer uma transformação permanente é o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, verso 8, meu penúltimo versículo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas de Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ei, testemunha, preste bem atenção, é aquele que participa da cena. Quem está entendendo? Amém. Aquele que participa da cena é uma testemunha. Então o que Deus está falando? Só há como você viver testemunhando a transformação se você buscar o poder. E é o poder do alto. A
presença você já tem, Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia fala que Ele deseja nos encher de tal maneira, que vai transbordar. O poder não é apenas bater palma, orar em línguas. Meu irmão, quem está com o poder do Espírito Santo, o semblante dele é diferente. Quem está com o poder do Espírito Santo, ele é um esposo diferenciado. Quem tem o poder do Espírito Santo, ele é um empregado diferenciado, ele é um patrão diferenciado. Irmãos, eu sei que está longo, mas eu espero que esteja gostoso. A palavra, desculpa pela palavra, talvez aqui pode ter sido pejorativo para alguns. Eu conheço um homem, esse dia deu vontade de ligar para ele. E ele era um empresário de sucesso nos Estados Unidos. Coloca lá no Facebook, escreve assim: Fera Automóveis. Fera Automóveis. Tudo que ele fala é assim: Fera, quero deixar uma palavra para você. Quero deixar um testemunho para você. Gente, quando ele era uma pessoa que não conhecia o Deus verdadeiro, a vida dele era assim. Os negócios dele eram assim. O casamento dele estava assim. Aí um dia ele foi convidado para ir em uma igreja. E ele foi na igreja. Ele foi na Lagoinha. E lá na Lagoinha é assim, a Lagoinha do Rio de Janeiro. Se você vai na Lagoinha, literalmente você já caiu no cesto. Você já caiu na rede. Eles não vão largar do seu pé até você dizer: eu não quero Jesus. Eles vão ficar no seu pé, eles vão te ligar, eles vão te visitar. É um povo insistente, com educação, é claro. Com educação. Ele foi a primeira, está o testemunho dele lá. Ele já deve ter 1 ano e meio para 2 anos de convertido. E o povo insistente. Ele começou a ir. E o poder do Espírito Santo começou a tocar. Meu irmão, se você vê quem era o homem há 2 anos e meio atrás, você não reconhece quem é o homem de hoje. Se você vê o semblante dele de 2 anos e meio atrás, curtindo a vida, vivendo adoidado, entre altos e baixos, você não consegue reconhecer a mesma pessoa. E hoje, ele é um grande empresário. Sabe quem vai lá arrumar carro? Quem vai lá levar carro para, não é consertar não, para melhorar o carro, dar um upgrade no carro? Os melhores empresários do Brasil. Até o ex-jogador Romário, gente famosa vai lá. Sabe o que ele faz? Prega Jesus. Fala do amor de Deus. Não é nada religioso, não. Você tem que orar mais. Você tem que jejuar mais. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Ele deixa Jesus falar através dele. Meu irmão, quando Jesus fala através de nós, não precisa ficar pegando no pé, não. Não precisa ficar pegando no pé, não. Você só precisa conviver com essa pessoa que ela vai olhar para você. E ela literalmente, não é que ela vai querer ser igual a você, mas ela vai querer ter o mesmo Deus que você tem. Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é meus imitadores no caráter, não é meus imitadores no comportamento, sejam os meus imitadores porque eu estou pisando aonde Jesus já pisou. Sejam meus imitadores. Eu encerro com esse último versículo para nós cearmos e ir para casa. Pedro respondeu, depois de todos que estavam no cenáculo, 120 pessoas serem batizadas com o poder do Espírito Santo, ele diz assim: arrependam-se, cada um de vocês.
sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom. O que é o dom? Presente do Espírito Santo. Ou seja, você não tem que fazer, irmão, campanha através do seu sacrifício para receber poder. Você tem que continuar crendo e orando. Aí eu vou lá na igreja lá, porque lá tem uma irmã que ora por mim. Nossa, eu sinto um poder de revelação através dela. Quem precisa de revelação ainda é criança experiente. Mas aquele que é maduro, ele não precisa de revelação. O profeta vai até ele e apenas entrega uma palavra que serve de confirmação. O que Deus está falando para você e para mim? Eu quero conceder a vocês o dom gratuito, que é o poder do Espírito Santo. Mas pastor, eu já tenho o Espírito Santo. É claro que você já tem. Assim como você tem a sua moto, assim como você tem o seu carro. Mas aquilo ali anda sem combustível. O que você precisa fazer, irmão Gilberto? Precisa abastecer. E abastecer é de graça? Não. É de graça? Não. Tem um preço. Mas o preço, irmão, não é sacrifício. Ai, pastor, tem que orar 2 horas por dia. Você está fora, camarada. Está por fora. A sua vida já tem que ser uma oração. Amém. Mas nunca deixe de reservar um tempo muito bom do seu dia para estar sós com Deus. Amém. Glória a Deus. Por que você não consegue mudar? Como mudar? Por que eu não mudo? Porque você não está buscando poder. E o poder só vem se você tiver relacionamento com o Pai. Última frase. Pois a promessa é para vocês. A promessa é para quem? A promessa é para quem? Para os seus? Para quem? Você acha que Deus ele quer apenas conceder a você poder só para ficar para você? Ele quer que seu filho e a sua filha também seja cheio do Espírito Santo. Pastor, hoje meu filho não é cheio do Espírito Santo. Pastor, meu filho não quer saber das coisas de Deus. Sabe por que ele não quer saber? Porque lá atrás você negligenciou ser cheio do Espírito Santo. Aí, pastor, colocou um peso agora. Não, não é um peso não. Só serve para você entender o porquê ele não é cheio do Espírito Santo. Você já se arrependeu disso, amém? Então o que eu tenho que fazer agora, pastor? Eu tenho que agora continuar literalmente buscando e vivendo, andando no Espírito, cheio do poder, porque o meu filho vai ver através da convivência que o pai mudou, a mãe mudou, o meu pai se tornou um homem melhor, a minha mãe se tornou uma mulher melhor. Porque pai e mãe não é feio você mudar, não. Você tem que entender que eu não mudo para agradar a Leila. A Leila não muda para agradar eu, não muda para agradar o Fauser, não, meu irmão. Se você achar que você vai mudar para agradar as pessoas, vai dar BO, vai dar errado. Você não tem que mudar para agradar ninguém. Você tem que mudar para agradar a Deus. Você tem que mudar para agradar a Deus. Meu irmão, quando você muda para agradar a Deus, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Quando você agrada, ou melhor, agora que literalmente já sou pai, quando o filho te agrada, você dá a ele qualquer coisa? Quando a Gabi te agrada,
sem segundas intenções. Tira uma nota boa. Você vai dar para ela qualquer bicicleta? O pai se sacrifica para dar o melhor. Agora a revelação, a gente ir embora, depois da ceia. O que o pai fez? Ele sacrificou, dando o melhor dele, que era Jesus. Por quê? Porque nós que somos o seu filho, temos uma promessa. E qual é a promessa? A promessa de salvação. O que ele fez? Ele fez da seguinte maneira: o Leandro ainda nem nasceu, mas eu já preparei o melhor para ele. Não, você não entendeu não. Você não entendeu não, irmão. Se você tivesse entendido, você ia literalmente sorrir. Você ia falar assim: uau! Que algo magnífico! Porque o melhor não é o seu carro de 120, não é o seu carro de 90, não é o seu carro de 30. O melhor não é a sua casa alugada, a sua casa própria. Não importa que condição de vida que você tem, não importa a faculdade que você tem, não importa nada, irmão. O melhor não é o que possuímos, o melhor não é o que nós somos, o melhor é o que nós temos. É Jesus. E é isso que realmente importa na vida. As outras coisas são importantes sim, mas o que realmente tem a primazia de importância e grau de importância é Jesus. Agora eu quero fazer um desafio. Você não vai vir à frente não. O desafio é: e você só vai tomar uma atitude depois que você ouvir essa frase. Quem aqui hoje deseja viver e andar no aprendizado da palavra? Quem aqui hoje deseja viver essa mudança interior? E quem aqui hoje viverá uma transformação genuína e permanente? Se coloque em pé em nome de Jesus.